Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. Paulo Roberto Maciel. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. Eu sou aqui um ajudador dos presidentes de celebrações da palavra e eucarísticas, além dos grupos de oração, que precisam de subsídios. Eu faço isso e também sigo o que Jesus mandou: ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Liturgia referente ao dia 11 de abril de 2025, sexta-feira, quinta semana da Quaresma, ano litúrgico C, quando se dá mais destaque a São Lucas no Evangelho. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa e no rito temos a missa própria com prefácio da Quaresma. Para a comemoração, para fazer memória, temos o santo Estanislau, bispo e mártir. Primeira leitura, leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 20, versículos do 10º ao 13. Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o! Denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro. Por isso, os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha. Eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te, me faças ver tua vingança sobre eles. Pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 17 na Bíblia Vulgata ou 18 na Bíblia de Jerusalém. Versículos do 2º ao 3º A, 3º B ao 4º, 5º ao 6º, refrão, temos o versículo 7º ainda, e o refrão também é o 7º. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Repitamos: ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Eu vos amo, ó Senhor. Sois minha força, minha rocha, meu refúgio e salvador. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Ó meu Deus, sois o rochedo que me abriga, minha força e poderosa salvação. Sois meu escudo e proteção. Em vós espero, invocarei o meu Senhor. A ele a glória, e dos meus perseguidores serei salvo. Ao Senhor invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Ondas da morte me envolveram totalmente, e as torrentes da maldade me aterraram. Os laços do abismo me amarraram, e a própria morte me prendeu em suas redes. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e elevei o meu clamor para o meu Deus. De seu templo ele escutou a minha voz, e chegou a seus ouvidos o meu grito. Ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Repitamos: ao Senhor eu invoquei na minha angústia, e ele escutou a minha voz. Agora vamos ao Evangelho de São João, capítulo 10, versículos do 31 ao 42, com o tema: procuravam prender Jesus, mas ele escapou-lhes das mãos milagrosamente. Vamos aclamar primeiro e depois proclamá-lo. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai que é amor.
Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas boas obras. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei: eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez, procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos entender um pouco das mensagens bíblicas. Vamos ver aqui a reflexão sobre este evangelho. Às vezes tem reflexão também de outros textos, mas é mais comum do evangelho. Às vezes o livro do profeta Jeremias, olha aí, fala da primeira leitura. É descrito como o quinto evangelho, porque, tal como Jesus, que ele prefigura, Jeremias também é um homem de dores, chamado pelo Senhor em sua juventude para anunciar a palavra de Deus ao povo. Ele experimenta hostilidade, rejeição e perseguição. Assim como Jesus, ele está abandonado por todos, humanamente falando, mas porque Deus está com ele, jamais fica sozinho. E a fé de Jeremias no Senhor é tamanha que, no início de suas tribulações, anuncia a salvação que o Senhor realizará em seu favor. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou das mãos dos malvados a vida do indigente. Agora vamos à reflexão do livro Palavra e Vida. João, capítulo 10, versículos de 31 a 42. O confronto está chegando a níveis elevados. Os judeus agarram pedras para apedrejar Jesus, porque Jesus diz que é filho de Deus. A ruptura com a imagem tradicional de Deus é tão forte que quebra de tal forma o conhecimento que as pessoas têm como o de uma ameaça para o seu mundo. A ideia de um Deus que se aproxima dos homens e nos torna irmãos destrói as classes sociais e ameaça, acima de tudo, os de cima. É melhor matar o mensageiro do que aceitar suas novas ideias. Esse será o sacrifício que aplaca a Deus e permite à sociedade humana continuar como sempre foi. Outro livro nos traz reflexão é o Dia a Dia com o Evangelho. À medida que se aproxima a paixão e morte de Jesus, os adversários parecem mais furiosos. Com pedras nas mãos, anseiam por acabar com ele como se fosse um malfeitor extremamente perigoso.
Jesus, no entanto, de modo sereno e soberano, segue explicando que o Pai o santificou e enviou ao mundo. Ele realiza obras que o Pai lhe mandou fazer. Que acreditem, ao menos nessas obras, e compreenderão a íntima união entre ele e o Pai. Terreno impenetrável é o coração dos dirigentes, que mais uma vez tentam prender Jesus. Afastando-se de Jerusalém, ele volta ao lugar onde iniciou a missão, exatamente onde João costumava batizar. E aí, ao contrário das autoridades, o povo escolhe Jesus e se dispõe a fazer parte do seu rebanho. Vamos aos santos do dia. Olha, a celebração do dia 11 de abril de 2025 pode ser em homenagem a Santo Estanislau, bispo e mártir. Faleceu em 1079. Foi um defensor incansável dos valores humanos e do ideal cristão. Como bom pastor, dirigiu a igreja da Cracóvia, na Polônia. Ajudou os pobres e visitou todos os anos os seus clérigos. Finalmente, enquanto celebrava os divinos mistérios, foi morto pelo rei Boleslau, cuja má conduta tinha repreendido, segundo informa o site revista.arautos.org. E de acordo com o site do Vaticano, Estanislau foi bispo da Cracóvia desde 1072, um pastor solícito com os pobres e um firme defensor da fé e da moral. Por isso não hesitou em excomungar o rei da Polônia, Boleslau II, por causa da sua vida dissoluta. Precisamente por suas mãos, Estanislau foi martirizado em 1079. Nasceu o nosso santo Estanislau numa família de bons princípios cristãos. Aprendeu logo a se recolher em oração e evitar as frivolidades e o mundanismo. Encaminhado à vida eclesial, começou a estudar na prestigiosa Universidade Polonesa de Gniezno e depois em Paris, na França, se dedicando ao estudo do direito canônico e teologia. Recusou o título de doutor por humildade. Após este período na França, retornou à sua pátria, a Polônia, porque era ali que o Senhor o aguardava. Ao ser ordenado sacerdote na Catedral de Cracóvia, Estanislau tornou-se o braço direito do bispo. Com o falecimento do bispo, o Papa Alexandre II o consagrou sucessor em 1072, contrariamente ao seu desejo. Foi um verdadeiro pastor. Socorria os doentes, os pobres, escrevia todos os nomes em uma lista para não esquecer ninguém, abriu as portas da cúria para acolher os que precisavam de apenas um conselho ou uma palavra de conforto, e exigia dos seus sacerdotes uma vida de autêntico testemunho. Estanislau tampouco hesitou em responder publicamente o rei Boleslau II, líder intrépido contra os russos, mas dissoluto e tirano na vida pessoal. A relação entre os dois começou a degenerar. No início, Boleslau prometeu ao bispo que iria se comportar bem, mas sua inclinação ao mal era mais forte do que ele. Certo dia, mandou sequestrar a linda esposa de um nobre, apenas para satisfazer o seu prazer. Esta sua atitude extrapolou. Estanislau ameaçou-lhe com a excomunhão. Mas a vingança do soberano foi imediata contra o católico clérigo. O bispo havia comprado um terreno de um cavalheiro chamado Pedro. Não recebeu nenhum recibo. Foi coisa de boca, né? Olha só. Com a morte de Pedro, o rei colocou nos herdeiros dele a dúvida de que o bispo havia enganado o parente morto. Assim instaurou um processo contra o prelado. O milagre não foi suficiente para fazer Boleslau mudar de ideia. Estanislau foi obrigado então a excomungar o rei. O próprio rei, em vingança, desembainhou a espada e matou o pobre bispo. Para o povo, Estanislau já era santo, embora tenha sido canonizado oficialmente somente em 1253 pelo Papa Inocêncio IV. Quanto a Boleslau, o rei,
Com a confirmação da sua excomunhão pelo Papa, a dignidade real decaiu. Ele se arrependeu e, no caminho da sua peregrinação a Roma, trancou-se num mosteiro beneditino na Caríntia, onde passou o resto de sua vida no anonimato como irmão leigo, dedicando-se aos trabalhos mais humildes. Olha aí. O rei, então, deve ter sido salvo, mas depois de ter matado o bispo, hein? Santa do dia 11 de abril. Olha, essa santa, eu já falei em outro dia também o nome dela e a biografia, mas porque alguns sites trazem dias diferentes para comemorar os santos. Tem santo que é comemorado num país numa data, noutro país a data muda, na congregação há também uma comemoração específica, na congregação do santo, então é difícil para nós leigos saber de tudo. Mas vamos lá, Santa Gema Galgani, virgem, é santa de 11 de abril, faleceu em 1903. Foi uma mística cheia de ardor pela cruz de Cristo, que teve como privilégio receber os estigmas da paixão e morrer no sábado santo aos 25 anos. Uma jovem santa, hein? Beato Lanuino, monge, faleceu em 1119. Beato é comemorado em 11 de abril. Foi escolhido para acompanhar São Bruno no serviço do Papa. Após a morte do fundador, elegeram-no prior dos mosteiros. Apesar da necessidade de sair muitas vezes para missões papais, nunca perdeu o estado de espírito da cartucha. Vamos saber um pouquinho da história da Beata Sancha de Portugal, virgem, faleceu em 1229. Foi filha do rei Sancho I, renunciou aos bens terrenos e consagrou-se a Deus no mosteiro cisterciense de Celas, por ela fundado junto a Coimbra. Beato Ângelo Carletti de Chivasso, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Faleceu em 1495, deixou o cargo de senador, que exercia no Piemonte, na Itália, distribuiu seus bens e tornou-se franciscano. Olha que atitude linda, né? Beata Helena Guerra, virgem, faleceu em 1914, fundou em Lucca, na Itália, a Congregação das Oblatas do Espírito Santo. Beato Simproniano Duque, religioso e mártir, faleceu em 1942. Foi um capuchinho franciscano martirizado no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros, Felipe Rinaldo Queiroz, já aqui no seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor, ele nos dará. Pode ser até um não. Eu já recebi muitos nãos de Deus e graças a ele eu estou aqui vivo. Porque se fosse um sim, talvez eu não estivesse mais com vocês neste momento. Então, às vezes um não é o melhor para o filho. Nós somos filhos de Deus. O pai terreno também dá um não para o filho quando percebe que é o melhor. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados das comunidades evangélicas ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará, será o juízo final, a parousia. Teremos corpos glorificados. Pelo menos aqueles que quiserem aderir a Cristo Deus. Acredite em Jesus como Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho, Jesus Cristo e Espírito Santo, nosso Paráclito. 3 pessoas numa única essência divina, numa única divindade, numa única substância divina, como se fosse um ramo com 3 folhinhas fixas nele. Acredite em Jesus como Deus, e não apenas como um sábio, como muitos querem falar. Jesus é Deus humanado. Seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. E assim nos encontraremos na vida eterna.
São Paulo, o apóstolo, disse que a tribulação de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós quando tivermos os corpos transfigurados, semelhantes ao de Jesus Cristo ressuscitado, ao dos anjos de Deus. Jesus, quando ressuscitou, atravessou a parede no cenáculo para falar com os apóstolos, bebeu, comeu, não era necessário, mas fez isso também. É um corpo com novas propriedades, não é um corpo sujeito ao tempo, ao espaço, como conhecemos aqui. Veja que ele entrou pela parede, sem derrubar a parede. Pôde comer e pôde beber. Desapareceu num átimo de segundo, quando abençoava a refeição junto aos discípulos de Emaús. Mudou a aparência com Maria Madalena e com os próprios discípulos de Emaús. Andou sobre águas. Subiu ao céu, elevou-se ao céu. Veja como é o corpo glorificado que nós teremos um dia para a vida perpétua, a vida definitiva, a vida para sempre, junto a Deus, junto aos santos de Deus, Maria Santíssima, Santa Maria Madalena, Santa Irmã Dulce, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa d'Ávila, São João Paulo II, São Frei Galvão, São Paulo, São Pedro, São João. Olha, viveremos para sempre. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Então, para termos a vida eterna, temos que ser batizados, acreditar em Jesus como Deus e nos arrepender dos nossos pecados diariamente, para não morrer em pecado grave. Porque o pecado grave nos tira o céu, pecado mortal. Então, por isso temos que nos arrepender diariamente, rezar sempre, orai sem cessar. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus para todos. Acesse @PauloRobertoMaciel 6 no Instagram.